Hoje vamos explorar algumas descobertas incríveis que a África nos presenteou ao longo dos anos. É simplesmente fascinante como este continente é um verdadeiro tesouro de maravilhas que continuam a surpreender os cientistas até os dias de hoje. Portanto, preparem-se para uma jornada emocionante enquanto compartilhamos com vocês 20 descobertas que deixaram o mundo boquiaberto. Começando com o número 20, temos a descoberta do Homo naledi. Em 2013, um grupo de exploradores de cavernas teve uma surpresa incrível ao encontrar uma câmara remota no sistema de cavernas Rising Star Hurley, na África do Sul. Nessa câmara, encontraram um verdadeiro tesouro de ossos pertencentes a uma espécie humana anteriormente desconhecida, que agora chamamos de Homo naledi. A escavação da câmara foi uma tarefa desafiadora, já que os estreitos corredores e rochas pontiagudas tornavam quase impossível a movimentação de um adulto totalmente crescido. Por conta disso, um grupo de jovens mulheres, pequenas o suficiente para caber na caverna, precisou ser recrutado. O que torna o Homo naledi único é o tamanho de seu cérebro, que se acredita ser um terço do tamanho do nosso. No entanto, suas mãos e pés sugerem uma maior habilidade para manipular objetos, levando os cientistas a acreditar que o Homo naledi era capaz de comportamentos complexos e talvez tivesse uma estrutura social semelhante à nossa. A idade exata do Homo naledi ainda é um mistério, com datações radiométricas indicando que os ossos têm entre 236.300 e 35.000 anos. Ainda assim, os cientistas continuam intrigados sobre como esses esqueletos chegaram à câmara e se ela servia como um local de sepultamento ou um possível local de armadilha mortal para nossos antepassados. No número 19, vamos dar um mergulho no Blue Hole. Localizado ao longo da costa do Mar Vermelho, no Egito, este é um fenômeno natural que cativou aventureiros e mergulhadores por gerações. O Blue Hole é um buraco subaquático com mais de 100 metros de profundidade, cercado por penhascos íngremes que mergulham nas águas cristalinas abaixo. Este não é um local para mergulhadores inexperientes, pois requer certificação e experiência em mergulho profundo. No entanto, para aqueles que ousam se aventurar, as recompensas são enormes. Cardumes de peixes coloridos e recifes de coral vibrantes podem ser avistados nas águas profundas, mas a beleza do Blue Hole também é marcada pela tragédia. Este local já ceifou muitas vidas de mergulhadores inexperientes, ganhando a reputação de um dos pontos de mergulho mais perigosos do mundo. No número 18, nos deparamos com as árvores mortas assustadoras no deserto do Namibe. Aqui, em uma planície de argila branca chamada Dead Vlei, ergue-se uma paisagem assustadora de árvores antigas que foram carbonizadas pelo implacável sol africano. Há apenas 900 anos, Dead Vlei era um oásis exuberante, cheio de vida e vitalidade. No entanto, à medida que o clima se tornou mais árido e o deserto se expandiu, o vale foi cortado de sua fonte de água por imensas dunas de areia. A floresta exuberante morreu, deixando apenas os esqueletos das árvores em pé, como silhuetas fantasmagóricas contra o céu. O clima seco é tão severo que as árvores não conseguiram se decompor adequadamente, deixando-as preservadas como lembranças sinistras do passado. No número 17, viajamos para a região de Afar, na Etiópia, onde a África está se dividindo diante dos nossos olhos. A região de Afar fica na interseção de 3 placas tectônicas, a placa núbia, a placa árabe e a placa somaliana. Essas placas estão constantemente em movimento, empurrando e puxando uma contra a outra. Como resultado, a crosta terrestre na região é extremamente fina, permitindo que o magma do manto suba à superfície, criando uma paisagem de vulcões, nascentes termais e geysers. É nesse ambiente volátil que a divisão da África está ocorrendo. O sinal mais evidente disso é uma fenda de 56 quilômetros de comprimento que se formou em 2005, conhecida como o Vale do Rift Africano Oriental. Os cientistas preveem que daqui a milhões de anos, essa fenda se expandirá e dividirá a África em 2 continentes. O que hoje é terra firme se tornará um novo oceano, separando o leste da África da Península Arábica. No número 16, fazemos uma viagem ao passado pré-histórico com a descoberta do Abrosaurus hoti, no deserto remoto do Zimbábue. Uma equipe de cientistas realizou expedições em 2017 e 2019 e descobriu os restos do mais antigo dinossauro da África, o Abrosaurus hoti.
Essa descoberta fascinante foi um avanço significativo na paleontologia. O Hadrosaurus é estimado ter vivido há mais de 230 milhões de anos, durante o período Jurássico. Era um pequeno dinossauro herbívoro, medindo cerca de 6 pés de comprimento e pesando cerca de 60 libras. Sua estrutura corporal esbelta e pescoço longo permitiam que alcançasse vegetação em lugares de difícil acesso. Esta descoberta sugere que o Zimbábue já foi o lar de uma diversidade de dinossauros e, com mais exploração, novas descobertas podem surgir. No número 15, encontramos o Olho do Saara e a lendária Cidade Perdida de Atlântida. A estrutura de Richat, também conhecida como o Olho do Saara, é um marco geológico localizado no deserto do Saara, na Mauritânia. Essa formação circular tem aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro e é uma das maiores e mais impressionantes estruturas visíveis do espaço. O centro da estrutura é um planalto elevado, com mais de 600 pés acima do solo do deserto, cercado por anéis concêntricos de rochas que formam uma série de elevações e vales, dando à estrutura a aparência de um enorme alvo. As camadas de rocha são compostas por rochas sedimentares antigas, incluindo arenito e calcário. Os cientistas acreditam que a estrutura se formou devido à combinação de atividade vulcânica e erosão, que gradualmente expôs as diferentes camadas de rocha e criou o padrão circular único. No entanto, algumas pessoas especulam que a estrutura pode ser os restos da lendária Cidade Perdida de Atlântida, mencionada em textos antigos pelo filósofo grego Platão. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, a possibilidade é intrigante para muitos. No número 14, entramos em um território misterioso com as pedras azuis alienígenas. Em 1990, o geólogo e arqueólogo italiano Angelo Pittoni adquiriu pedras azuis peculiares de um chefe da tribo Fula, em Serra Leoa, na África Ocidental. Segundo a tribo, as pedras foram presenteadas por visitantes extraterrestres do céu. As pedras eram completamente diferentes de qualquer mineral conhecido, resistindo a todas as tentativas de identificação. Até mesmo aquecimento extremo ou ácidos não conseguiam alterar ou decompor as pedras. Pittoni acreditava que as pedras azuis se assemelhavam mais a turquesas puras encontradas no peito de sacerdotes egípcios e as chamou de pedras do céu. A frase foi usada para destacar que essas pedras eram diferentes de qualquer outra gema conhecida pelo homem. A verdadeira origem dessas pedras permanece um enigma, levando-nos a questionar se elas realmente vieram de visitantes extraterrestres ou se guardam segredos de civilizações antigas há muito esquecidas. No número 13, encontramos as cabeças de Lydenburg. Em 1924, crianças brincando na fazenda de seu pai em Lydenburg, na África do Sul, fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram fragmentos peculiares de cerâmica no solo, sem perceber que haviam descoberto as cabeças de Lydenburg. Estes são uma série de artefatos fascinantes que entrariam para a história como alguns dos primeiros exemplos de arte da Idade do Ferro no Hemisfério Sul. Inicialmente fragmentadas e espalhadas, as cabeças foram reconstruídas com cuidado na Universidade de Cape Town. No total, 7 cabeças foram recriadas, 2 grandes e 5 pequenas, com 6 delas representando características humanas e a 7ª com características animalescas. Curiosamente, 4 das cabeças menores compartilham semelhanças de escala e design, levando muitos a acreditar que foram criadas em grupo. Depois de datas por meio de carbono, as cabeças foram datadas de cerca de 490 d.C. Acredita-se que tenham sido usadas para fins cerimoniais pelos habitantes da Idade do Ferro, devido a pequenos orifícios encontrados em seus lados, que provavelmente eram usados para conectá-las a mastros ou trajes durante performances. Hoje, essas cabeças incríveis estão em exibição no Museu Sul-Africano na Cidade do Cabo. No número 12, exploramos o épico Deserto do Saara. Quando pensamos no Saara, geralmente imaginamos uma vasta extensão de areia, com o sol brilhando no céu e nenhuma fonte de água à vista. E isso está absolutamente correto. O Saara é o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior deserto em termos gerais, depois da Antártida e do Ártico. Ele cobre incríveis 9,2 milhões de quilômetros quadrados, o que é quase do tamanho da China.
No entanto, este deserto era muito diferente no passado. Há cerca de 11 mil anos, o Saara não era quente, seco e inóspito como é hoje. Naquela época, a área era verde, repleta de lagos, rios e pastagens que atraíam animais como hipopótamos, antílopes, elefantes e muitos outros. Esse Saara verde ocorreu devido às constantes mudanças na órbita da Terra em torno de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23 mil anos. Quando a Terra inclina em ângulos diferentes, isso afeta a forma como a radiação solar penetra na atmosfera terrestre. Isso significa que durante o Saara Verde, os trópicos recebiam mais radiação solar no verão e as chuvas de inverno chegavam ao coração do deserto, permitindo o crescimento de uma diversidade impressionante de flora e fauna. No entanto, a partir de cerca de 5 mil anos atrás, o Saara começou a secar novamente, mas acredita-se que isso tenha ocorrido devido a razões geográficas que tinham pouco a ver com a ação humana. Portanto, embora o Saara possa estar seco e desolado agora, há esperança no horizonte, pois os especialistas acreditam que, em cerca de 15 mil anos, a região pode se transformar novamente em um paraíso verde e fértil. No número 11, mergulhamos na história com o filho de Tong. Em 1924, trabalhadores de pedreira em Tonga, na África do Sul, fizeram uma descoberta surpreendente que mudaria o curso da história humana. Enquanto trabalhavam nos depósitos de calcário da Buxton Lime Works, eles encontraram o crânio de uma criança. O crânio foi levado ao conhecimento de Raymond Dart, um anatomista e antropólogo, que imediatamente reconheceu sua importância. Dart teorizou que os restos fossilizados pertenciam a uma espécie de hominídeo ou antepassado humano que viveu há aproximadamente 2,8 milhões de anos. Ele chamou essa nova espécie de Australopithecus africanus, ou macaco do sul da África. Naquela época, a descoberta do filho de Tong era uma evidência importante de que os ancestrais humanos haviam se originado na África, em vez de na Europa, como muitos acreditavam. A criança de Tong tinha características anatômicas significativas, como um tamanho cerebral e dentes semelhantes a OS de macacos, mas seu crânio e arcada dentária eram semelhantes a OS humanos, representando uma forma intermediária entre as duas. A descoberta revolucionou nossa compreensão de onde viemos e como chegamos aqui. Hoje, o filho de Tong é reverenciado como uma peça vital da história humana, e sua descoberta mudou para sempre o campo da paleoantropologia, alterando nossa compreensão de nossas origens e como chegamos aqui. No número 10, viajamos para a paradisíaca ilha de Maurício e sua cachoeira subaquática. Maurício, localizada a sudeste da costa da África, é lar de uma diversidade incrível de flora e fauna, além de recifes de coral espetaculares. Entre essas maravilhas naturais, encontramos uma cachoeira única e surpreendente que só pode ser vista do alto. Quando vista da costa, pode não parecer muito, mas ao sobrevoar a ilha de helicóptero, você notará algo verdadeiramente fascinante. A costa parece dar lugar a uma magnífica cachoeira que flui sob as ondas. Essa visão é uma ilusão de ótica causada pelos depósitos de areia e sedimentos que deslizam morro abaixo e caem nas profundezas enquanto a maré flui. Conforme a areia e os sedimentos escorrem do leito do oceano, eles criam a ilusão de uma cachoeira, ou da ilha sendo sugada por um vasto ralo. Embora não seja uma cachoeira real, esse fenômeno continua a cativar os visitantes de Maurício, que se maravilham com a beleza natural única da ilha no Oceano Índico. Número 8. Humanos e crocodilos de Burkina Faso. Na vila à beira do lago de Bazou, Burkina Faso, encontra-se um local incomum, uma característica que desafia a norma do que sabemos sobre os crocodilos. Enquanto os crocodilos são conhecidos por sua natureza mortal e implacável, em Bazou, eles têm uma amizade diferente, que envolve ser amigáveis e até brincalhões com os humanos. De acordo com a lenda local, o relacionamento inesperado com esses predadores remonta pelo menos ao século XV. Naquela época, uma seca atingiu a pequena vila de Bazou, deixando seus habitantes sedentos e desesperados. Foi quando os crocodilos guardiões surgiram e levaram os aldeões sedentos a um lago escondido, onde eles poderiam saciar sua sede. Para mostrar sua gratidão, os aldeões deram uma festa para agradecer a esses crocodilos. Todos os anos, os moradores locais celebram uma grande cerimônia chamada Lacra, onde fazem oferendas e pedem a AOS crocodilos, que concedem seus desejos de saúde, ameaças e uma boa colheita. Em Bazou, é comum encontrar crocodilos nos complexos das famílias locais durante a estação seca. Outras vezes, os crocodilos vagam pela aldeia em busca de locais seguros para pôr seus ovos, e os habitantes locais protegem os ninhos dos predadores.
Os moradores locais até acreditam que essas criaturas inofensivas representam as almas de seus ancestrais, realizando funerais para os crocodilos quando morrem e enterrando-os em caixões semelhantes a OES usados para os humanos. Número 7. Pássaro Saqqara. Em 1898, os arqueólogos descobriram um artefato que despertava a imaginação dos pesquisadores e leigos. Este artista, conhecido como Pássaro Saqqara, foi escavado em uma tumba em Saqqara, Egito. Tem cerca de 2.200 anos e tem o formato de um avião moderno com a cabeça de um pássaro. Sua envergadura mede 180 milhari e pesa 39,12 gramas. Apesar de sua idade, o propósito do pássaro Saqqara permanece um mistério. A falta de documentação do período em que foi feito apenas aumenta o mistério, e sua natureza enigmática alimenta especulações de que os antigos episódios podem ter entendido os princípios da aerodinâmica. Alguns acreditam que o pássaro Saqqara poderia ter sido um modelo funcional de uma aeronave ou planejador, mas nem todos estão concluídos disso. Os principais pesquisadores sugerem que o pássaro Saqqara nada mais é do que um brinquedo de criança, uma escultura de um pássaro real ou uma veia meteorológica precoce. No entanto, a controvérsia em torno do pássaro Saqqara continua até hoje. Número 6. Círculos de fadas do deserto. No vasto e aparentemente árido deserto da Namíbia, reside um mistério que tem deixado os cientistas perplexos durante décadas. Os círculos de fadas da Namíbia. Esses círculos intrigantes, com cerca de 39 pés de diâmetro cada um, aparecem como manchas perfeitamente redondas de terra árida rodeadas por vegetação exuberante. Existem milhões deles espalhados por 1.700 quilômetros das pastagens áridas da África Austral. Numerosas teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar as origens desses círculos, mas nenhuma foi capaz de fornecer uma resposta definitiva. Uma teoria era que a presença dos círculos de fadas era o trabalho de cupins que corroem a grama desde suas raízes. Outros sugerem que as plantas foram de alguma forma levadas a crescer nesse padrão incomum por conta própria. Alguns até especulam que eles podem conter uma chave para entender como a vida pode prosperar em um ambiente tão hostil. Visitantes da região podem explorar os círculos de fadas a pé ou de avião, maravilhando-se com sua beleza incomum e ponderando sobre o mistério que os rodeia. Se os círculos são obra de fadas místicas ou simplesmente um fenômeno natural, eles continuam sendo um dos mistérios mais fascinantes do mundo natural. Número 5. Vodú na África. Na África Ocidental, o vodú é uma religião amplamente praticada que também é oferecida para outras partes do mundo devido ao abundante comércio de escravos. No entanto, o pequeno país do Benin é considerado o berço do vodú. Na verdade, mais de 40% da população segue o vodú como religião oficial no Benin. O país até celebra o Dia do Vodú como feriado, e há um Museu Nacional do Vodú dedicado a esta religião única. Apesar de sua confiança como maligna ou magia negra para o povo do Benin, o vodú é um modo de vida completo que abrange cultura, filosofia, linguagem, arte, dança, música e medicina. O mundo espiritual do vodú consiste em Mawu, o Ser Supremo, e cerca de 100 divindades que representam diferentes características como doenças, guerra, cura, tempestades, terra e muitas outras coisas. Número 4. Sapos golias africanos. Quando pensamos em sapos, geralmente imaginamos pequenos anfíbios solitários. Deixe-nos apresentar-lhe o maior sapo do mundo, o sapo golias africano. Este enorme anfíbio pode crescer até 30 centímetros de comprimento e pesar até 3 quilos, tornando-os tão grandes quanto alguns gatos domésticos. Esses sapos gigantes residem em pequenas áreas nas florestas tropicais da África Ocidental, perto de rios e cachoeiras em movimento rápido. Assim como outros sapos, eles precisam estar perto da água e, à noite, sentam-se nas rochas do rio para procurar comida. Eles se alimentam de insetos, crustáceos, peixes e outros anfíbios. Número 3. Caixões de fantasia de Gana. Na costa sul de Gana, a morte não é um caso sombrio, mas um assunto da moda. O povo Gal de Gana levou a arte de fazer caixões a um nível totalmente novo com seus notáveis caixões de fantasia. Esses caixões não são os caixões típicos que você pode ter em mente. Ao mesmo tempo, eles vêm em diferentes formatos e designs que representam a paixão ou o status profissional da pessoa falecida. Por exemplo, um caixão em forma de microfone é usado para um músico ou orador.
enquanto um caixão em forma de carro é feito para um motorista. Um caixão em forma de avião é projetado para homenagear um piloto, e um caixão em forma de leão é usado para um chefe. Esses caixões se tornaram tão populares que agora estão sendo exportados para outros países, incluindo os Estados Unidos e a Europa. Número 2. Nova aranha viúva da África. Em 2014, uma aranha com uma aparência única foi descoberta no Parque de Elefantes de Tembe, na África do Sul. Tinha uma mancha atraindo em forma de ponto de exclamação nas costas e um padrão branco único que lembrava um rosto humano com a boca aberta em horror. Os cientistas, desde então, identificaram como uma nova espécie chamada aranha-botão-finda. Esta aranha está intimamente relacionada com as aranhas Redback e Catipo, da viúva negra, e é potencialmente a maior aranha viúva do mundo. Barbara Wright, uma exploradora que descobriu esta incrível aranha no Parque de Elefantes de Tembe, diz que o veneno de uma aranha-botão-finda é neurotóxico, o que significa que uma picada desta aranha requer atenção médica imediata. E se isso não bastasse, as fêmeas de aranha-botão-finda também apresentam manchas vermelhas na barriga, e seus sacos de ovos têm um tom hipnotizante de roxo, com cada saco contendo cerca de 600 filhotes. Esta é uma aranha que você não vai querer cruzar em uma floresta tropical intocada. Número 1. Floresta tropical escondida de Moçambique. No topo do Monte Lico, no norte de Moçambique, a cerca de 700 metros acima do nível do mar, reside uma floresta tropical escondida que poucos tiveram o prazer de ver. É um ecossistema secreto protegido por um círculo secreto de rocha que assombra os humanos durante séculos, tornando-se uma descoberta notável para os cientistas. Curiosamente, os habitantes locais sabiam sobre a montanha, mas a própria floresta só foi descoberta em 2012 por um biólogo chamado Julian Bayliss, que o avistou em imagens de satélite. No entanto, foi somente em 2017 que ele revelou sua descoberta inovadora ao mundo. O que torna esta floresta tropical tão única é que ela sofreu apenas distúrbios naturais, como as secas, ao longo dos séculos, em vez da interferência humana. É o lar de uma vasta gama de plantas e animais que se adaptaram a este ambiente primitivo, proporcionando a esses cientistas informações valiosas sobre o passado e o futuro do nosso mundo natural. A descoberta desta floresta tropical escondida é incrível e mostra que ainda existem tantos segredos esperados para serem descobertos no mundo natural. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e nos veremos no próximo.